E o Espírito Santo falou ao meu coração: vá em tal cidade visitar tal pastor. E esta cidade ficava mais ou menos 200 quilômetros de onde nós estávamos. E eu falei com a pastora e chegamos na cidade, fomos. E ao chegar na cidade, na casa daquele pastor, quando ele me viu, ele se emocionou e começou a chorar. E ele disse: faz mais de um mês que eu estou procurando descobrir aonde você estava, porque eu queria que você viesse aqui. Porque na época eu pregava de cidade em cidade, então nem sempre eles sabiam aonde eu estava. Por causa da minha agenda, eu me deslocava de 3 em 3 dias, a gente se deslocava. E quando ele falou aquilo, faz mais de um mês que eu queria te encontrar e eu queria que você viesse aqui. E eu disse para ele: eu estou aqui porque Deus ouviu o teu coração, Deus viu a tua oração e Deus te respondeu e me trouxe aqui porque Ele me mandou vir aqui. Deus responde a oração. Deus é vivo e é poderoso. E muitas vezes não é necessário nem fazer uma oração. É preciso ter uma intenção correta, um desejo correto, para que Ele responda a fé daquele que tem uma expectativa, a fé daquele que crê. E eu tive uma experiência nessa cidade. Era uma sexta-feira. E ele disse para mim assim: amanhã nós vamos no interior, porque vamos almoçar na casa de um senhor, que o filho dele de 21 anos foi curado aqui na igreja. Ele estava desenganado, ele foi picado por uma cobra venenosa, e os médicos o desenganaram, porque demorou muito, e eu orei por ele, Jesus curou, e vamos almoçar com essa família amanhã, são novos na igreja. Eu disse: tudo bem. A sexta-feira à noite eu tive um sonho, que eu estava ministrando num campo aberto, assim no interior, ao ar livre, e tinha pessoas assentadas na sombra das árvores, e eu ministrava refletia sobre o Salmo 19, versículo 1, que fala: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. E quando eu refletia sobre o poder de Deus, sobre a glória de Deus, sobre a obra das mãos de Deus, que tudo funciona no universo perfeitamente, as fases da lua, as plantas que nascem, a semente que germina, a flor que desabrocha, revelam o poder de Deus, o Criador. Nesse sonho, eu olhei para a direita e tinha sentado em um banco um homem moreno, com 2 muletas de madeira embaixo do banco. Ele era paralítico, e eu cheguei para ele no sonho, e coloquei a mão no ombro dele, e disse: meu irmão, Jesus já te curou lá na cruz do Calvário, se levante e ande. E ele se levantou, e deu um passo no sonho, e começou a caminhar. Eu não falei nada para o pastor. Pela manhã, 9 horas, chegamos na casa do homem lá da colônia do sítio. E ele estava matando um porco. E o pastor disse: bom, enquanto ele faz o trabalho dele aí, vamos fazer uma oração numa casa de alguém que pediu, sabia que eu vim para cá. E a esposa do homem precisa de uma oração. Vamos. Saímos caminhando, e caminhamos muito, era longe, quase 40 minutos, 1 hora. E quando faltavam uns 100 metros para eu chegar naquela casa, note que era a primeira vez que eu estava lá. Eu não conhecia ninguém a não ser a família do pastor. O Espírito Santo falou ao meu coração o que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Diz assim: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Essa palavra veio ao meu coração. Faltavam uns 100 metros para chegar naquela casa de madeira, era uma casa do interior. Faltando 20 metros para chegar na casa, a palavra veio: eu visito
a iniquidade e a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas o versículo 6, que também veio ao meu coração: mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Essa palavra veio ao meu coração. Então entrei na casa. Estava uma jovem senhora, de mais ou menos 25, 26 anos, 27 anos, assentada em uma cadeira ao lado de um fogão a lenha, com os pés sobre uma cadeira, e os pés dela eram assim, inchados assim. Ela tinha uma enfermidade chamada elefantise. E ela disse para mim: pastor, a minha avó morreu com esta enfermidade. A minha mãe morreu com esta enfermidade. O meu irmão está morrendo com esta enfermidade. E eu acho que vou morrer também. Eu disse: não, você não vai morrer, porque o Espírito Santo falou ao meu coração que esta doença maldita, que está vindo de geração em geração, como resultado da maldade, da iniquidade dos teus antepassados, hoje ela vai ser cancelada, porque Jesus lá na cruz cancelou as maldições na vida daqueles que nele creem. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então eu expliquei para ela que lá na cruz Jesus se tornou maldito, para que a maldição não atingisse a vida de nenhuma daqueles que creem em Deus. E eu orei por ela, baseado no que Jesus fez lá na cruz, porque a nossa fé não é um soco no ar, a nossa fé não é um salto no escuro, a nossa fé é um salto para cair aos pés da cruz, onde Jesus conquistou a nossa vitória. A nossa fé é um salto no escuro para cair nos braços de Deus, daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. A certeza da fé, é isso que eu quero falar. A certeza da fé. Você sabe que a certeza é o contrário da dúvida. A palavra duvidar significa excitar, vacilar, significa duvidar, ter dúvida, não saber ao certo, não acreditar, não admitir, descrer, não confiar. Esse é o significado da incerteza. E quando você, em relação a Deus, não sabe ao certo, quando você não admite que pode acontecer o impossível na tua vida, que a tua vida pode mudar por um milagre, você não está crendo, você está duvidando. E quando você duvida, Deus não pode agir. Em Hebreus 11:1, a Bíblia diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Significado da palavra certeza: conhecimento íntimo ou expresso, convicção, segurança plena, total e absoluta.
ausência de inconstâncias, estabilidade, aquilo sobre o qual não há dúvida, certeza do resultado. E a Bíblia diz que a fé é a certeza do resultado, daquilo que nós esperamos da mão de Deus, mas nós não vemos. A fé, ela tem uma base. Aqui está a chave. A base da nossa fé não é no homem. A base da nossa fé não é numa instituição humana. A base da nossa fé é na palavra de Deus, e é no poder de Deus, é na obra de Cristo. Jeremias 10:12 está escrito assim: mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Foi Deus. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Deus está gerando uma expectativa, porque Sara era uma mulher de 90 anos, e ela riu quando Deus disse que ela teria um filho. E ela disse: será que Deus não viu que eu tenho 90 anos? Aí veio uma pergunta e uma promessa: haverá uma coisa impossível, algo que Deus não pode realizar? Daqui a um ano você terá um filho. Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? A pergunta: há alguma coisa difícil para Deus? Isaías 40, 25. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo, ou diz aquele que é santo. Com quem vocês vão me comparar? Josué 21, 45. De todas as boas promessas do Senhor Deus ao pastor Jairo, de todas as boas promessas do Senhor Deus ao Fabiano, de todas as boas promessas do Senhor Deus ao povo que está na reunião hoje do Aera Church, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram, todas se cumprirão, porque Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele promete. Deus é poderoso para cumprir. Essa é a base da nossa fé. Quando você cria uma expectativa, quando você chega no fundo do poço, quando você chega no teu limite, eu tenho uma boa notícia para você. Eu refleti muito sobre isso hoje. Para Deus não há limites. A palavra limite, eu vou falar naquilo que eu entendo a palavra limite. O fim da linha. Quando eu era menino, eu morava, meu pai tinha madeira e terra, madeireiro, e eu era aquele que levava as vacas. Muitas vezes a vaca de leite eu tinha que amarrar num lugar onde tinha pasto.
E eu era pequeno e a vaca era bem forte, e ela baixava a cabeça e começava a ir, eu segurando a corda começava a escorregar na minha mão, e eu travava, e no final da corda tinha um nó. Digo, aqui é o limite, ou ela para ou ela me arrasta junto. Mas eu não largo aqui, desse nó não passo, porque se largasse aí já se foi. Então aquele nó era um limite. Muitas vezes é assim com a tua vida. Você chega no limite e você diz, fracassei. Você chega no teu limite e você diz, não consegui segurar. Você chega no teu limite e você diz, agora minha vida desabou. Você chega no teu limite e você diz, o meu casamento está sendo destruído. Eu não tenho mais como pagar as minhas dívidas, os remédios não fazem efeito, e eu vou morrer com essa doença. E você chega no teu limite e tudo falhou. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Deus vai além dos limites, Ele tem todo o poder, e Ele nunca falha. Ele é poderoso, e Ele responde a oração, e Ele promete aquilo que Ele tem, Ele cumpre aquilo que Ele tem prometido. E Ele está aqui nesta noite para te abençoar. A fé é a certeza. Adore a Ele. Vem Espírito Santo. Mais de Ti, meu Deus. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti. Oh Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome do Cristo vivo, mais de Ti, Senhor, mais de Ti. Agora, Senhor, para curar os doentes, para curar os doentes, Senhor, para curar toda enfermidade, toda doença maldita, eu ordeno que se desfaça agora, desapareça deste corpo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja abençoado, seja curado. Recebe agora, recebe, em nome de Jesus. Eu declaro o Senhor cura, eu declaro o Teu poder, eu declaro o Teu mover, em nome de Jesus.